Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nosso devocional de hoje nós vamos falar sobre como Jesus vê o homem ímpio, que não creu ainda. Como Jesus vê as nações, aqueles que vivem uma vida promíscua e pecadora. Qual é o olhar de Cristo para essas pessoas? Veja, o nosso texto de hoje está em João, o Evangelho de João, capítulo 2, verso 24 e 25. Vamos à leitura. Diz assim: Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O nosso texto, nosso contexto aqui, descreve Jesus fez muitos milagres, e por causa dos milagres, muitos creram em Jesus. O nosso verso 24 diz assim: Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque o conhecia a todos. Então veja, depois dos milagres, os homens creram no nome de Jesus. E aí o texto diz que, mas o próprio Jesus não se confiava a todos eles. Não se confiava porque conhecia a todos. Por que Jesus não confiava? Porque o homem foi levado, impulsionado a crer nele por causa dos milagres. Mas o homem hoje, como nós conhecemos, o homem hoje ele adora uma vaca. O homem, ele adora uma vaca, o homem adora uma imagem, que a Bíblia diz que tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não vê, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam. E ali o homem se prostra diante da imagem e diz: é o meu Deus. Então veja, o homem adora outro homem. Então Jesus sabia, não se confiava a eles, porque conhecia ali quem era o homem, e que o homem é levado por todo o vento. Eu lembro aqui quando João e Pedro, na porta da Formosa ali, eles curaram o paralítico e o povo veio atônito, vendo aquela situação e queriam adorá-lo. Hora ou outra, Paulo também o povo, ao ver os milagres, queriam adorar o povo, queria adorar os apóstolos. Então o homem ele é levado a adorar cantores, pastores, mestres. Então não há como confiar em alguém que por causa de milagres eles iriam escolher o seu Deus, escolher quem eles iriam crer, quem eles iriam lançar a sua confiança. Então aqui diz, Jesus não se confiava. Por quê? Porque conhecia a todos. Aqui também nós vemos que Cristo conhece a todos. Não há como fingir. Não há como você fingir uma aparente fé, porque ninguém pode crer em Cristo por conta própria. Ninguém pode vir a mim, Jesus disse, se o Pai não o trouxer. Então, veja, ninguém pode crer em Jesus se não for por intermédio de Deus trabalhando nessa vida. Então, Jesus conhecia a todos e sabia que nenhum deles poderia se fundamentar por conta própria. Vendo os milagres, eles recorreram a Cristo, mas logo eles poderiam seguir outros rumos se eles vissem mais milagres. Então, Jesus conhecia a todos. Jesus tinha uma ideia da natureza humana, como nós vamos ver. Então ele diz, olha, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. Jesus não precisava que alguém desse testemunho a respeito do homem, porque o homem é fingido. Por exemplo, ninguém precisava chegar para Jesus e dizer, olha, Judas vai trair você, abra do olho com Judas. Judas, a qualquer momento, ele vai trocar você por 30 moedas. Jesus sabia que Judas tinha a capacidade de fazer isso. O coração do homem, descreve ali no tempo do dilúvio, era somente mal. Essa é a natureza humana. Esse é o homem. Então, Jesus, ninguém precisava dar testemunho a Jesus sobre os homens, porque ele bem conhecia. Então, hoje, como eu disse, nós temos muitas pessoas fingidas dentro da igreja. Fingindo ser cristãos, para o pastor, para os irmãos, mas ninguém pode enganar Deus. Ninguém pode enganar aquele que sonda todas as coisas. Então, muitas vezes há pessoas fingidas que acham que podem enganar pessoas com segundas intenções, vêm à igreja com segundas intenções, não tem raiz em si mesmo, mas não podem enganar a Cristo, porque ninguém precisava dar testemunho, porque ele conhecia a todos. Então, veja, no verso 25, parte B, ele diz assim, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ele mesmo sabia. Deus formou o homem. Deus soprou em suas narinas fôlego de vida. Ele conhece o que o homem era e viu Deus, tudo quanto tinha feito era muito bom. Ele sabia quem era o homem antes do pecado e viu o que o homem se tornou.
a depravação total do homem, o homem com uma inclinação ao mal. Então, ele conhecia a natureza do homem, que são rápidos para derramar sangue, que não há quem faça o bem, não há um sequer, todos juntamente se tornaram inúteis. Então, Jesus bem conhecia a natureza humana. Jesus sabia que era o homem e viu que o homem se tornou um ser corrompido. Não é à toa que ele veio, recebeu esse mandamento de Deus e veio salvar o homem. Porque ele sabia que o homem não tinha como se salvar por conta própria. Você não tem como ir a Deus por conta própria. Porque o pecado causou uma confusão tremenda em você e em mim. E nós não conseguimos ir a Deus. Por isso, a sequência dos versos, o capítulo 3 de João, vai falar sobre Nicodemos. E como Jesus disse, olha, é necessário nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus e também não pode entrar no reino de Deus. Porque ele não consegue entender a mensagem, ele não consegue compreender por causa da sua natureza pecaminosa que tem uma inclinação ao mal. Por isso é necessário receber o poder do alto. Ir diante de Jesus e pedir para que ele dê a você uma nova natureza. Uma natureza nascida de Deus. Então, eu quero orar por essa mensagem, para que você possa entender o Evangelho, para que o Espírito Santo possa, como está escrito, convencer você, o homem, do pecado, da justiça e do juízo. E assim haja salvação. Pai, eu quero te orar, Senhor. Abra a mente, Senhor, daqueles que ainda não creram, Senhor. Abra a mente como o Senhor abriu o coração de Lídia, para que Lídia compreendesse as palavras de Paulo, Senhor. Abra a consciência, Senhor, e coloque a Tua verdade, imprima, Senhor, a Tua verdade em nossos corações, Senhor. Dê, Senhor, a cada um que está ouvindo um novo coração, uma nova mente, Senhor, que agora possa discernir a verdade, Senhor. Pai, tira todo fingimento, Senhor, diante do Senhor. Que nós não venhamos com segundas intenções, com um fingimento, achando que podemos enganar o Senhor, Pai. Mas que nós estejamos despidos, nós estejamos aqui, Senhor, com a intenção correta de querer a salvação, de querer ser salvo, porque nós sabemos que só o Senhor pode conceder salvação. Como está escrito, Senhor, os impossíveis dos homens é possível a Deus. Então salva o homem, Senhor. Liberta o homem da escravidão do pecado. Liberta o homem, Senhor, dos grilhões do diabo, das fortalezas do maligno, Senhor, que muitas vezes tem aprisionado cada um, Senhor. Assim eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Você que está ouvindo, eu quero pedir que você compartilhe o vídeo, deixe o seu like e deixe seu comentário para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para mais pessoas. Deus abençoe e glória a Deus.